Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Que a gloriosa paz do Senhor esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, nessa manhã de terça-feira, uma manhã de terça-feira do dia 24 de maio. Eu quero aqui nessa manhã, em nome de Jesus, dizer que Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um chamado para a sua vida. Você não é obra do acaso, você não é obra de uma mera causalidade. Deus trouxe você com um propósito. E é em cima desse propósito que nós vamos discutir e falar um pouquinho hoje a respeito da fé que move montanhas. Eu não sei como que está o seu coração nessa manhã. Eu não sei como que está a sua fé nessa manhã, mas eu quero dizer para você com muito amor e carinho que você vai sair daqui dessa manhã armado até os dentes com a fé revigorada em Cristo Jesus. Vamos proferir uma palavra de oração para começarmos essa nossa manhã. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, porque grandes coisas Tu tem feito, Pai, em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. E por isso nós estamos muito alegres, Pai. Muito obrigado por essa rica e preciosa oportunidade de estarmos aqui, louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Fala conosco agora nessa manhã. Fala, ensina, edifica e exorta por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vamos abrir no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 25. Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 25. Assim diz a palavra do Senhor. Aconteceu que grande multidão seguia comprimindo, e uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. E muito padecera a mão de vários médicos, tendo desprendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saiu virtude e poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio prostrando-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do mal. Amém, amém e amém. Meus queridos, falar sobre Jesus Cristo deve ser a nossa prioridade. Falar sobre as boas novas deve ser o nosso grande alento. Falar sobre o propósito de Deus, falar sobre o propósito do chamado que Deus teve aqui nessa terra, que Jesus teve aqui nessa terra no seu ministério de 3 anos e alguns meses, é exatamente falar da esperança que estava sendo posta para nós. Todos nós sabemos que o pecado nos separou da presença de Deus. E essa distância e essa separação, ela foi restaurada por meio de Cristo Jesus. E é tão interessante que eu sempre, quando leio os evangelhos, sempre quando eu leio os milagres, os ensinamentos, as advertências, quando eu leio os evangelhos que me mostram o ministério de Jesus, muito alegra meu coração. Por quê? Porque Jesus, por onde ele passava, por onde Jesus assim transitava, as pessoas o seguiam. É certo que para seguir Jesus, a gente tem 2 públicos, temos os discípulos e os seguidores. Seguidores são aqueles que muito certamente vão atrás de Jesus pelas bênçãos que Jesus pode dar,
Seguidores são aqueles que estão mais interessados nos benefícios que Jesus pode oferecer. Seguidores são aqueles que, mesmo sabendo quem é Jesus, mas mais interessa o que Jesus pode oferecer. Enquanto discípulos são aqueles que realmente querem ser como mestre, querem estar com o mestre, querem aprender com o mestre, querem viver as palavras do mestre. E é tão interessante, meus amados e queridos irmãos, que nesse texto em especial, quando fala dessa cura dessa mulher enferma, é muito interessante porque por onde Jesus ia, uma multidão acompanhava. Por onde Jesus estava, uma multidão seguia, sedenta muitas vezes ali dos seus ensinamentos, ou, em outros casos, ávidas por um toque, por um ato miraculoso de Jesus, que pudesse levantar os paralíticos, curar os coxos, dar vista aos cegos, trazer a interpretação de voz daqueles surdos, a compreensão da voz, trazer também o que? Expulsão de espíritos malignos que flagelam, que destroem a vida do ser humano. Então Jesus, por onde ele ia, ele causava uma transformação na vida das pessoas. Nesse texto em especial, quando nós lemos, fala que uma mulher havia 12 anos, ela havia sofrendo uma hemorragia. 12 anos, uma mulher, ela estava sendo diuturnamente flagelada por uma hemorragia que não estava sendo, não tinha solução, não tinha um fim para aquela hemorragia. A Bíblia relata que ela gastou diversas valores monetários ou financeiros à época para tentar resolver esse problema. Tudo que podia ser feito, talvez a nível de condição humana, aquela mulher havia feito, mas há 12 anos ela estava com aquela hemorragia. Eu fico pensando aqui na coerência dos nossos pensamentos. Tem coisas na minha vida e na sua vida que a gente chega até um limite. Porque aquele limite é o limite onde tudo que a condição financeira pôde fazer já fez. Tudo que a medicina já poderia ter feito já aconteceu. Tudo que a estrutura jurídica poderia fazer em pró da sua defesa já foi feita. Tudo que o homem poderia ter feito em pró de uma necessidade para você já foi feito. Mas o problema persiste. O problema continua. O problema ainda está latente. Talvez você, meu irmão, minha irmã, que está me assistindo agora, pode pensar o seguinte: olha, por quantas vezes eu já tentei lutar contra os meus filhos ou um filho que estão no caminho das drogas, a minha filha que está longe dos caminhos do Senhor, o meu casamento que está à bancarrota, o meu casamento que há literalmente uma cisão. Já fomos em vários terapeutas, já fomos em vários psicólogos, já fomos em várias psicanalistas, tudo que o script natural e racional evidencia, eu literalmente já fiz. E quando você paira por essa situação, quando você identifica essa situação, você fala o seguinte: humanamente dizendo, não há mais o que fazer. Humanamente dizendo, não há mais que possa ser colocado em xeque para resolver o meu problema. E é tão interessante que aonde vai a limitação humana, começa o iniciar do provir de Deus. A Bíblia fala que ela padecera muitos anos e ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus, viu falar de quem era Jesus e viu falar do que Jesus era capaz de fazer. É interessante que muitas vezes eu sei o que Jesus é capaz de fazer, eu sei o que Ele pode transformar na minha vida, eu sei o que Ele pode transformar na minha realidade, no meu casamento, na minha relação familiar com os meus filhos, eu sei. Mas existe uma diferença muito grande entre você ter a ciência, você ter o conhecimento e você tomar uma atitude. Eu quero nessa manhã falar a respeito de atitude. A fé que move montanhas é uma fé que tem atitude. Porque aquela mulher, ela sabia quem era Jesus. Aquela mulher, ela sabia do que Jesus era capaz de fazer. E ela tomou uma atitude. Em meio a uma multidão, em meio a uma condição
quase que humanamente impossível de você atravessar em prol de um objetivo. Aquela mulher, ela estava com uma realidade muito triste, que era: não há mais condições humanas, médicas, hospitalares, medicinais para resolver meu problema. Eu preciso resolver o meu problema com quem pode resolver o meu problema. Eu preciso falar com aquele que pode falar, que pode fazer, que pode mudar, que pode restaurar, que pode vivificar, que pode trazer o milagre que eu preciso. O seu problema muitas vezes, meu amado e meu querido irmão, como é o meu problema também, é porque nós queremos procurar nas pessoas, queremos procurar muitas vezes em situações que não trazem o resultado que nós esperamos. É claro, notório, evidente que Deus usa médicos, Deus usa remédios, Deus usa terapeutas, Deus usa uma condição de instrumentalidade. Mas a gente não pode deixar de esquecer que a nossa oração e que a nossa fé são os combustíveis, os ingredientes, os elementos ou o tempero para prover o milagre que tanto nós almejamos. Pasmem os senhores e as senhoras. Uma mulher que talvez estava com aquela hemorragia, e todos sabem que uma mulher que ali estando hemorrágica, ela era uma mulher que, na cultura judaica, era uma mulher imunda. Ela estava no lugar errado. Ela estava com as pessoas erradas. Ela estava na realidade de comunidade totalmente inóspita, diferente para ela. Mas ela não queria saber, porque quando você quer um milagre, quando você quer algo da parte de Deus, você não tem preocupação com horário, você não tem preocupação com sono, você não tem preocupação com comida, você vai atrás do seu milagre. É interessante que quando ela foi até Jesus, e quando, imagine, né, na coerência dos nossos pensamentos, uma multidão muito grande, ela tentando se esbarrar, passar ali de um lado e por outro, e de repente quando ela consegue, e de repente quando ela alcança, ela tem a seguinte ideia: eu vou tocar, apenas um toque. É interessante que quando a gente analisa isso, na luz bíblica, a gente poderia pensar o seguinte: olha, eu quero falar com Jesus, eu quero uma audiência com Jesus. Eu quero falar assim: Jesus, olha, há 12 anos eu estou hemorrágica, já gastei tudo que eu tinha com médicos, com medicamentos e não foi possível. Então, Jesus, eu estou aqui na sua frente para dizer que eu preciso de um milagre. Ela poderia, talvez, na racionalidade humana, dizer o seguinte: é impossível ter esse momento com ele. Mas se eu tocar... Irmãos, isso aqui é uma fé absurdamente surreal. Uma fé sobrenatural. Se eu tão somente tocar nele, se eu tão somente passar na lapela, passar a ponta dos meus dedos nas suas vestes, eu poderei ser curada. Essa é uma fé sobrenatural. Por que eu digo uma fé sobrenatural? Por quê? Porque na racionalidade humana, você fala assim, tipo, você acha que se você chegar nele e fizer isso, você vai ser curada? Mas o desespero, a angústia dela era tão grande que ela depositou justamente naquele e no único que era capaz de resolver o problema dela. A Bíblia diz que ela falou, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. Ela disse o seguinte, olha, se eu tocar as vestes, eu posso não balbuciar nenhum tipo de palavra, eu posso não falar nenhum tipo de expressão racional para estabelecer uma comunicação. Eu não preciso abraçá-lo, eu não preciso muitas vezes segurar e agarrar o seu braço, a sua perna, não, eu quero tocá-lo. O tocar quer dizer o seguinte, trazendo um ensinamento para mim e para você, o tocar quer dizer o seguinte, a minha fé tem que estar depositada nele, a minha casa tem que estar depositada nele, os meus filhos têm que estar depositados nele, o meu casamento tem que estar depositado nele, é nele, é para ele e por ele, são todas as coisas. E é tão interessante, meus queridos irmãos, que naquele momento quando ela tocou as vestes, estancou abruptamente a hemorragia. A fé dela era uma fé tão extraordinária
que ela tocou nas vestes de Jesus. E quando ela tocou nas vestes de Jesus, o que aconteceu? Aquela hemorragia, aquilo que para ela era um problema, aquilo que para ela era algo extraordinariamente difícil, aquilo que para os homens era totalmente impossível, ela foi lá e tocou nas vestes de Jesus. Tocar nas vestes de Jesus traz alguns ensinamentos, ou seja, tocar nas vestes quer dizer o seguinte: o meu milagre, a minha fé, a minha esperança, a minha total dependência está nele, é nele, é nele. Eu vou tocar nele, eu vou me aproximar dele, eu vou clamar para ele, eu vou adorar a ele, eu vou levantar um altar de adoração para ele. Porque ele pode todas as coisas. Ele consegue todas as coisas. E ele é capaz de todas as coisas. É interessante que naquele momento, Jesus reconheceu imediatamente que dele saiu virtude e poder. E ele vira e começa a falar ali com seus discípulos rapidamente: quem me tocou? Quem me tocou? Peraí, quem me tocou? Aí os discípulos falam assim: Jesus, já há tanto tempo uma multidão o acompanha. Já há tanto tempo uma multidão está literalmente ao seu redor, que é quase impossível dizer quem são as pessoas, quais são as pessoas, que intensidade foi que tocou no Senhor. Por quê? Porque andar no meio dessa multidão, andar no meio dessa situação tem sido quase um desafio. Por quê? Porque o Senhor está sendo muito requisitado. As pessoas querem estar muito próximo ao Senhor e não dá para saber exatamente quem foi. E mesmo assim é interessante que por mais que várias pessoas estejam esbarrando, tocando em Jesus, por mais que várias pessoas pudessem estar aqui naquele momento de alguma forma cientes, é interessante como ele estava procurando ela. É interessante que o toque da fé, ele começa sempre com uma grande necessidade, né? Um sofrimento prolongado, né? Muitas vezes a gente tem um sofrimento prolongado, muitas vezes a gente tem um sofrimento que tira toda a nossa esperança, que tira todos os nossos sonhos. Eu quero encorajar você a iniciar esse toque da fé na consciência das grandes necessidades que nós temos, e a única pessoa que pode resolver nossos problemas é Jesus Cristo de Nazaré. Esse toque da fé sobre uma grande necessidade dela foi muito claro. E é interessante que, quando ela toca e ele começa, os discípulos falaram isso, ele ainda continua procurando, porque ele sabia que aquele foi um toque diferente. Ou seja, o toque da fé, ele só acontece quando toda a nossa consciência vai para uma desilusão, quando toda a nossa esperança termina, quando literalmente toda a nossa forma de compreensão racional de que é possível fazer alguma coisa se esvaire, e essa nossa esperança e essa nossa fé, ela é canalizada somente naquele que pode fazer todas as coisas. Então, a primeira questão que eu entendo do toque da fé é esse toque da fé em grandes necessidades da nossa vida. O toque da fé aparece quando não há mais condições nenhuma e nós precisamos de um milagre. O toque da fé acontece também quando nós tiramos toda a nossa esperança das coisas terrenas e colocamos a nossa esperança em Jesus. E o toque da fé acontece quando Jesus Cristo começa a ser o nosso principal alvo, o nosso principal objetivo, a nossa principal realidade, a nossa principal busca, a nossa principal sede, o nosso principal propósito, o nosso principal objetivo, o nosso principal alvo. O toque da fé. E é tão interessante, meus irmãos, que ela tocou em Jesus secretamente, na visão de todos, mas foi aquele toque que Jesus começa a procurá-la para saber aonde ela está, ou quem foi essa pessoa. É interessante que quando a Bíblia fala assim, ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. O que isso quer dizer? Ele começou a procurar ao redor
aquela pessoa que havia tocado ele. Por que ele começou ao redor? Porque ele sabia que aquela virtude, que aquele poder que saiu de Jesus, não era algo que era, vamos dizer assim, comum, porque várias pessoas encostavam. Mas um encostar diferente produziu uma virtude, um poder que saiu de Jesus e que alcançou diretamente a necessidade dela. Percebam comigo. Então a mulher, atemorizada e tremendo daquilo que operava nela, que foi operado nela, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. Então imagina, Jesus continuou procurando, mesmo os discípulos falando que várias pessoas o tocaram, mas quando ele encontrou os olhos dele, os olhos de Jesus fitaram aquela mulher de forma muito atemorizada, porque ela viu que instantaneamente a hemorragia havia sido estancada. É interessante que a Bíblia relata que ela, atemorizada, começou a contar para Jesus. Olha, Jesus, eu estava há 12 anos com essa hemorragia. Há 12 anos eu sou uma mulher vista de forma impura pela sociedade, porque eu fico expelindo sangue, e mesmo que todo o meu dinheiro foi gasto para médicos e medicamentos, o problema não foi resolvido. Imagina ela contando ali para Jesus, extremamente atemorizada, extremamente perplexa, espantada com o que havia acontecido. É interessante que Jesus vira para ela e fala assim: filha, filha. É interessante que Jesus, quando ele fala filha, ele está dizendo naquela lógica o seguinte: olha, minha filha, minha amada filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse mal. Então o que nós entendemos? A tua fé te salvou quer dizer o seguinte: a fé, os 3 toques da fé, que a gente estava comentando agora há pouco. Que a fé, é o toque da fé quando você está numa situação extremamente terrível, extremamente difícil. O toque da fé quando você literalmente está totalmente desiludida e buscando Jesus. E o toque da fé quando você efetivamente tem só o seu foco, o seu olhar em Jesus. Essa conjectura do toque da fé produziu e produz a fé necessária para que aquela mulher fosse curada. E Jesus fala: filha, a tua fé, você está numa situação extremamente difícil. Você perdeu toda a sua esperança e a sua desilusão. E você buscou Jesus mais do que todas as coisas. Vá em paz, porque essa tua fé te salvou e você vai ficar a partir de hoje livre desse mal. Por que nós entendemos e compreendemos, meus irmãos, essa história? Essa história nós compreendemos que muitas vezes na minha vida e na sua vida, a Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se vê. O que isso quer dizer? Que sem fé, a Bíblia também fala que sem fé é impossível agradar a Deus. O que você tem que tomar um cuidado diário é não deixar a racionalidade ou a sua própria condição ou a sua própria forma de resolver os problemas como a única forma de eficácia. Porque a fé, ela é um ingrediente para que a gente toque em Jesus e demonstre: Jesus, eu estou numa situação sem saída. Jesus, a minha esperança acabou, eu estou totalmente desiludida. Jesus, a minha única razão, a minha única busca, o meu único foco, a minha única desejo é o Senhor. Quando esse composto ele é de uma forma legítima apresentado, prepare-se, porque o milagre de Deus vai bater na porta da sua casa. O milagre de Deus vai bater na porta do seu casamento. O milagre de Deus vai bater na porta da restauração dos seus filhos. O milagre de Deus vai produzir para você condições de trazer uma restauração financeira que você muito precisa. Amém? Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade de compartilhar uma porção da palavra do Senhor. Fé, essa palavra fé, é uma palavra que muito me inspira, porque ao longo da nossa vida, a nossa fé vai sendo lapidada, forjada pelo Espírito Santo. Eu louvo a Deus por essa oportunidade semanal de estar aqui compartilhando com os irmãos a respeito dessa fé,
a respeito dos ensinamentos de Jesus, porque isso para mim é minha vida. Isso para mim é minha razão de existência. Estar aqui, falar da fé, falar dos ensinamentos de Jesus, falar do grande amor de Deus por meio de Jesus Cristo, falar da cruz, tudo isso é aquilo que é combustão para a minha vida, esperança para a minha vida, para entender que dias turbulentos, tempestades podem acontecer na vida de um cristão, mas nós não podemos inocular o efeito da fé, porque a fé, ela transforma, ela restaura e ela alcança exatamente aquele desejo tão procurado e almejado da nossa parte para com Deus. Amém? Vamos orar, vamos proferir uma palavra de oração. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Jesus, pela oportunidade extraordinária de estar aqui, ó Deus, diuturnamente, Pai, falando a respeito, discutindo, ó Deus, e aprendendo dos teus ensinamentos, Pai. Que o Senhor fale, ensine, restaure e que o Senhor dirija as nossas vidas, Pai, porque nós adoramos e nós glorificamos o teu santo nome. Bendito seja o Senhor Deus de Israel para conosco. Bendito seja o Senhor Todo-Poderoso na nossa vida. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e que essa fé que é uma fé que transforma, que restaura, essa fé que produz, ó Deus, o nosso foco tão somente em Jesus, possa ser a nossa grande razão diária, em todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus abençoe em Cristo Jesus, que você possa estar hoje com a sua fé potencializada, porque grandes coisas estão por vir na sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe e que a paz do Senhor inunde a sua vida e o seu lar em Cristo Jesus. Amém.